Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. E agora nós estamos lendo o livro de Jó. Se você quiser acompanhar o nosso canal aqui no YouTube, eu convido você a se inscrever se não for inscrito. Também clica ali no sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens, ok? Se você gostou, deixa um like, compartilha. E vamos agora para o conteúdo de hoje. E neste vídeo leremos Jó capítulo 14. Jó fala da exiguidade da vida, fala da curta duração da vida. O homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. É como flor que se abre vigorosa, mas logo murcha, seca e vai-se como a sombra que passa. Não dura por muito tempo. É nesse tipo de ser humano que teus olhos reparam? Nada sou. Por que me conduzes ao tribunal para ser julgado? Aí Jó continua falando, versículo 4. Quem tem o poder de extrair algo puro e bom da impureza e da impiedade? Ora, nenhum ser humano, com certeza. Versículo 5. Tu já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver? O tempo de vida de cada pessoa já está decidido e não há ninguém que possa mudar isso. Portanto, desvia o teu olhar de nossas pessoas e abandona-nos ao nosso próprio destino, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Veja aqui o que diz no comentário da Bíblia King James atualizada. Jó espera que Deus permita ao homem que sofra, ao menos, o descanso do jornaleiro, abre parênteses, o trabalho rural que ganha por jornada, vírgula, por dia de serviço, fecha parênteses, o qual precisa trabalhar na tristeza e comer seu pão no suor do seu rosto. Assim que tenha o direito de desfrutar de um pouco de saúde. Versículos 4 ao 6. Jó contrasta o destino dos objetos sem vida animal com o destino do ser humano, chegando a pensar que a árvore tem melhores condições do que o homem, pois ao ser cortada apresenta mais evidências e esperanças de um novo nascimento, entre parênteses, brotar de novo, enquanto a morte sentencia ao inexorável aniquilamento, ao desaparecimento total. Versículos 7 ao 12. Continuando aqui, aí é onde que ele fala, versículo 7. Para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Ainda que suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se revitalizará e produzirá novos brotos e ramos, como se fosse uma planta nova. Versículo 10. Todavia, quando um ser humano morre, tudo se encerra. Morremos e nosso corpo se desfaz. Logo depois do último suspiro nessa terra. Para onde vai o nosso espírito? Continua Jó falando, versículo 11. Assim como a água do mar evapora e os ribeiros deixam de fluir e secam, assim o ser humano se deita para morrer e não mais se levantará, até quando os céus já não existirem. Os homens não acordarão e nada os despertará do seu descanso mortal. Então, Jó está dizendo sobre a brevidade da vida, a curta duração das nossas vidas, e compara como uma flor que logo morre, e como uma sombra passageira.
voltando no comentário, o pessimismo de Jó provém não do ceticismo quanto à possibilidade da ressurreição, mas da convicção de que Deus não se disporia a, de imediato, tomar qualquer atitude em benefício objetivo e prático para uma pessoa como ele, cuja vida se tornara apenas pesadelo, dor e luto. Versículos 18 ao 22, que já vamos ler em seguida, na sequência. Aí, agora, versículo 13. Jó aguarda dias melhores. Jó aguarda por melhores dias. Ah, se tu me escondesses no Sheol, na sepultura, no pó da terra, e me ocultastes até que a tua ira se desvanecesse. Se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Mas será possível que alguém que morra volte a essa vida depois de ter morrido? Quanto a mim, esperarei por dias melhores, até que seja liberado das minhas lutas e do meu árduo labor. No dia da libertação me chamarás, e eu te responderei, e terás grande prazer na minha pessoa, pois me criaste. Versículo 16. Cuidarás de todos os meus passos, a fim de que eu não erre, nem peque contra ti. Nem peque contra ti. Não mais ficarás apenas vigiando o meu pecado. A minha transgressão e as minhas faltas serão todas recolhidas e lacradas em um saco de lixo, e toda a minha iniquidade será descartada. Versículo 18. Contudo, do mesmo modo como as montanhas vão se desmoronando e as rochas são arrancadas de seus lugares, assim como as águas desgastam e carregam as pedras, e as correntezas transportam a terra de um ponto a outro, assim destróis a esperança do ser humano. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai para sempre. Mudas a sua fisionomia quando o despedes deste mundo. Versículo 21. Se seus filhos são homenageados, ele não fica sabendo. Se são humilhados ou caem em desgraça, ele nada vê nem percebe. Versículo 22. Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo. Só consegue lamentar por si mesmo. Veja só, referente ao versículo 13. Em seu desespero, Jó continua mudando seu ponto de vista. Agora ele cogita a possibilidade da morte não ter fim. Talvez com o tempo a ira de Deus contra ele passasse, e Deus pudesse se lembrar de Jó favoravelmente, isto é, agir em favor de Jó. Isso quer dizer que Jó continuaria a viver depois da sepultura. E havendo esperança de vida após a morte, Jó pressentia que poderia suportar seu sofrimento presente. A palavra hebraica traduzida como mudança é usada em outros trechos para denotar uma alteração. A tão esperada mudança de Jó seria a nova vida de comunhão e intimidade com Deus. De comunhão e intimidade com o Criador. Então, nesse capítulo, nós vemos que a brevidade, a curta duração da vida é real. E a vida humana, sendo passageira e efêmera, ela pode terminar a qualquer momento. E qual é a nossa condição diante de Deus, se Deus nos chamar agora, se viermos a morrer agora? Nós temos dois caminhos: a vida eterna em Cristo Jesus ou o padecimento, o sofrimento eterno. Então Jesus nos chama
ao arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Nos arrepender sinceramente, abandonar os nossos erros, se converter a Cristo e buscar uma vida em santidade. Porque Jesus disse, em João capítulo 11, no versículo 25, ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Essa é a promessa de vida eterna para aqueles que creem, aqueles que procuram em tudo obedecer a Jesus Cristo. Existe a ressurreição e a vida eterna. Existe a ressurreição e a vida além da morte física. E se cremos em Cristo, nós temos uma vida eterna a ser vivida. Pensemos nisso.